E hoje nós estamos recebendo a doutora Bárbara Amedi, que está aqui conosco, psiquiatra. Tudo bem, doutora Bárbara? Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, telespectador. Trazendo essas informações importantes para nós. Olha, o brasileiro consome muito esse tipo de medicação. Nós temos aqui algumas informações, doutora Bárbara, queria compartilhar com a senhora, dados que a senhora já conhece. Maior consumo de antidepressivo da América Latina está no Brasil, hein? Os antidepressivos aumentaram seu consumo em 74% de 2010 até 2016. Saiu de 35.453 para 61.859. As pessoas que mais consomem esse tipo de medicação são mulheres e pessoas a partir dos 50 anos de idade, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Também há a informação aqui de que estão na lista dos mais consumidos os analgésicos. Vamos ver a informação. Os analgésicos estão entre os mais consumidos pelos brasileiros, os antidepressivos e os ansiolíticos, também dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde. Doutora Bárbara, primeira pergunta que eu faço. Qual é a diferença entre um antidepressivo e um ansiolítico? Bom, na verdade, o mercado realmente farmacêutico do Brasil é um mercado de muita importância, né? O brasileiro consome muitas medicações, dentre elas as medicações psicotrópicas. De forma geral, a gente pode entender como um antidepressivo não é só aquela medicação que trata a depressão. Então, ela pode tratar outras doenças, sejam comórbidas psiquiátricas, como a ansiedade, a fobia social, o transtorno de pânico, assim como outras doenças clínicas também. Então, ao pé da letra da palavra, não dá para a gente entender que trata só depressão. Da mesma forma, o ansiolítico, né? O ansiolítico seria aquela medicação utilizada nos quadros de ansiedade. Sim. Mas que não necessariamente só nos quadros de ansiedade. Então, são medicações de uma indicação clínica de um uso bem diversificado. Até em condições clínicas hoje em dia, né? Como a fibromialgia, enxaqueca e outras doenças, quadros de dores crônicas, né? De doenças. Tá certo, olha, doutora, a próxima informação que nós vamos tratar aqui diz respeito à importância do diagnóstico. A senhora disse que o ansiolítico não é usado só para ansiedade e que o antidepressivo não é usado só para depressão. Isso. Isso torna ainda mais importante um diagnóstico antes do uso dessa medicação. Sim, a importância do diagnóstico ela é realmente fundamental, né? Um diagnóstico bem embasado, um paciente que ele é visto através de uma boa entrevista psiquiátrica ou uma boa entrevista clínica. É possível se formular um diagnóstico e, a partir dele, ter um plano de tratamento para aquele paciente, seja até com medicação, qual o tipo mais adequado, qual a dose mais adequada que ele vai utilizar essa medicação e até usar de mão de outras abordagens terapêuticas, como encaminhamento para uma psicoterapia ou outras formas de tratamento. Então, um diagnóstico bem feito vai ter uma chance maior de um sucesso terapêutico. Todo ansiolítico ou antidepressivo são tarjas pretas, que são aqueles remédios mais restritos? Não, não. A medicação, hoje a Anvisa, ela distribui categorias, né, das medicações. Existem aquelas medicações tarja pretas, que são mais popularmente conhecidas. Metade das medicações psicotrópicas vendidas vão ser as medicações tarjas pretas, né? Que a gente conhece popularmente pelo clonazepam, pelo diazepam. E também tem outras medicações de outra classe, né? Sejam antidepressivas ou não, né? Que geralmente vem com a receita em outra coloração. Todas precisam de recomendação médica? Sim, toda medicação, recomendação desde o início até o final do uso da medicação. Porque o tratamento tem que ser individualizado, muitas vezes um remédio que funciona para um paciente não vai funcionar tão bem em outro, então tem que sempre se pesar que o tratamento é individual. O consumo excessivo pode estar ligado a uma vulgarização? A pessoa não consegue dormir, toma um remédio que ele consegue com o vizinho, com um amigo, com alguém. Isso pode ser perigoso, doutor? Sim. Em relação aos efeitos do uso contínuo, tem dois tipos, né? Aquele uso que a gente vai dar para a medicação para o paciente e o paciente está sendo bem acompanhado, e tem o efeito do uso contínuo que é feito através do uso indiscriminado da medicação. Ou a automedicação, ou às vezes até renovação de receitas médicas. Então, esse é o mais perigoso. Vai ter uma chance maior de uso crônico dessas medicações, tem associado prejuízos na aprendizagem dos pacientes, prejuízos de memória, além de riscos de deficiência cognitiva e principalmente manejos colaterais
dessas medicações. Se eu não prescrevi ou eu me automediquei, eu não vou nem entender quando eu vou ter efeito colateral da medicação. Então, fica tendo esse risco. Tá, então assim, o uso excessivo pode gerar também uma dependência do paciente? Sim, a gente sabe que algumas medicações têm sim um risco de dependência física e psíquica. Claro que essa dependência ela tem fatores que vão contribuir, como por exemplo o uso mais prolongado, a questão da automedicação, ver que em alguns casos o paciente, por automedicar, acaba aumentando ou modificando a dose por conta própria. Então, isso tem um risco associado maior de dependência à medicação. Quando a pessoa usa um remédio ou ela tem um problema, vamos dizer que ela tem dificuldade para dormir, que ela tem e ela procura qualquer especialista. Olha, doutor, me passe um remédio para eu dormir, porque eu estou precisando dormir de qualquer jeito. Isso é correto? Ou é preciso bater na porta certa? Como é que o paciente sabe que é um remédio, o médico, o especialista adequado para passar esse tipo de medicação? Sim, na verdade, quando você procura um médico que não é especialista, muitas vezes ele vai tratar só um sintoma isolado e não vai conseguir ver o paciente em toda a sua complexidade, que pode ter, por exemplo, a insônia pode ser um sintoma de um transtorno de ansiedade. Essa insônia, ela pode ser um sintoma de um quadro de depressão. Então, tem que procurar o especialista justamente para diagnosticar o sintoma e a doença que o paciente tem. Uma boa entrevista com ele, uma boa conversa pode resultar num bom diagnóstico. Só uma boa entrevista clínica, uma boa anamnese, colher os dados do paciente, ver qual a queixa principal que aquele paciente vai trazer, quais os dados que a gente pode acrescentar na doença atual dele, contribuir com informação de familiares ou outros acompanhantes, presença ou não de comorbidades, se é um paciente que já toma outras medicações, pelo risco de interações medicamentosas, se for necessário solicitar exames complementares para o paciente. Então tem que ser uma entrevista bem detalhada. Agora vamos passar para o outro ponto, doutora, que diz respeito à suspensão do remédio. A pessoa começou a tomar o remédio direitinho, receitado pelo médico. Na hora de parar, ela decide, não, eu estou melhor, não vou nem voltar no médico, não. Vou parar de tomar que já está tudo bem. Sim, isso é correto? É um risco, realmente. Então, o que a gente, quando propõe um diagnóstico e depois propõe um tratamento para o paciente tem que ser bem orientado, tanto da medicação em si, quanto do tempo, da dose, dos efeitos colaterais. Então, assim, a orientação é que o paciente nunca deve suspender por conta própria medicação. Então, um paciente tem que ser orientado em todas as fases do tratamento, do início ao fim. E no fim não ia ser diferente. O que a gente planeja seria um desmame desse remédio. O que seria esse desmame? Seria uma retirada gradual de uma medicação de uso contínuo, de forma que o paciente não tenha precipitação de sintomas que ele tinha no início do tratamento. Então, vai diminuindo a dose de maneira gradual, vai propondo, se tiver algum outro efeito ou algum sintoma residual, tratar. Então, é muito importante também destacar que alguns pacientes, quando suspendem abruptamente a medicação, eles podem desenvolver, no caso dos antidepressivos, uma síndrome de retirada da medicação. Nessa síndrome, o paciente passa a ter mal-estar difuso, tem náusea. Então, sozinho, o paciente não consegue manejar e suspender o uso da medicação. Não é recomendável. Também não é recomendável o uso irregular. Toma hoje, depois toma só amanhã, esqueceu, pula por 2 dias, toma 2 juntos, nada disso é recomendável. Então, as medicações, elas têm que atingir um nível no sangue, um nível sérico adequado para ter um efeito esperado. Então, se a gente tem essas oscilações na hora do uso, o efeito também vai ficar prejudicado. Então tá feito o alerta, hein, gente? Nada de tomar ansiolítico, antidepressivo, sem a consulta de um médico. Por isso que esses remédios só vendem com prescrição e com rigor, controle exagerado, até às vezes, das farmácias. Ó, identidade, deixa a cópia aqui. Por quê? Porque esse remédio não se toma de qualquer jeito. Isso está se vulgarizando no Brasil. Doutora Bárbara, muito obrigado por ter vindo, por ter feito esse alerta. Transmito o nosso abraço a todos lá no Hospital São Marcos. Obrigado, doutora Bárbara Amedi.